nome da pregação de hoje é... eu coloquei esse aqui, Jesus não é ursinho puff, eu vou pensar talvez se existam melhor. Mas tá gostoso, tá bom esse título aqui. Eu já vou ler com vocês Lucas 12, verso 49. E antes eu quero começar assim. O R.C. Sproul, eu não lembro se ele conta sobre si mesmo ou se é um professor. Enfim, um dia, no seminário, alguém pergunta para o professor: professor, mas como eu poderei estar feliz, eu no céu e a minha mãe no inferno? E a resposta do professor foi esta: quando você estiver no céu, você vai estar completamente liberto de todo o pecado, cheio de toda a justiça de Deus, a ponto de você se regozijar com o fato de sua mãe estar no inferno, porque você vai pensar como Deus pensa. Você não vai pensar agora do modo que você ainda pensa, de maneira imperfeita e cheio de pecado, porque essa é a doutrina bíblica. É isso que eu vou mostrar para você nesse texto de hoje, que Deus tem prazer em efetuar a justiça dele. Se nós não temos, há algo bem errado em nós. Eu quero tentar mostrar com o texto de hoje que o Jesus da Bíblia não é o Jesus da Ana Maria Braga, não é o Jesus do pessoal da Rede Globo, não é o Jesus dos pastores modernetes. O Jesus bíblico é bem diferente. Vamos ler o texto? Lucas 12, 49. Vim lançar fogo sobre a terra. E que mais quero, se ele já está aceso? Vim trazer fogo à terra. O Jesus que veio servir, todo mundo gosta. O Jesus que diz: eu vim morrer, eu vim para dar vida, eu não vim para condenar. E ele é esse. Mas o texto bíblico também anuncia que ele veio trazer fogo à terra, que ele também veio anunciar o dia do Senhor, o dia do juízo final. Verso 50. Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Ele está falando aqui, usando essa figura, para retratar a sua crucificação. Verso 51. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Verso 54. E ele também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis: vai chover, e chove. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis: vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu, então como não sabeis decifrar este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com teu adversário ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão. E eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Tudo aqui tem a ver com a questão do juízo final, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Primeiro, o dia do Senhor. Jesus diz que veio trazer fogo à terra e que está com muito desejo de que isso aconteça. Isso é o que o texto está dizendo, principalmente aqui no original. Estou com muito desejo de que isso aconteça, de que o juízo aconteça, de que o fogo aconteça. E eu estou interpretando assim, de que o fogo aqui é juízo. Por quê? Todo o contexto aqui fala sobre juízo. Todo o contexto. Primeiro, Lucas capítulo 12 está falando sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preguei sobre isso semana passada para vocês. E o texto que antecede essa fala aqui é justamente sobre isso. Deus julgando os seus servos. Lembra da passagem? O servo deveria estar de prontidão para receber o seu senhor, que foi para uma festa e estava para retornar. Tudo isso é uma alusão à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo o contexto aqui é sobre isso. Depois a gente tem a própria fala de Jesus sobre a sua crucificação. Ora, e ele fala sobre batismo. Essa linguagem figurada para se referir à sua crucificação.
A crucificação é o que a gente chama de o dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia do nosso Deus. Veja Isaías. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e com seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em fogo. A sua repreensão em chamas de fogo. Veja outros textos bíblicos do Antigo Testamento falando do dia do Senhor e anunciando que o dia do Senhor seria de juízo para o mundo. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não de luz. Joel, que dia? Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Ezequiel, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Joel, ele fala sobre o dia do Senhor. E ele fala sobre isso em Joel 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Como alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração a geração. À frente dele vai fogo devorador. E aí a profecia lá em Joel. Continua. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok, isso é Joel dizendo. Mas lá em Atos 2, Pedro está pregando. Jesus Cristo foi assunto ao céu. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Pedro prega, o Espírito Santo havia sido derramado. Tudo como dito lá em Joel. Lá em Joel fala do dia do Senhor, fala que o Espírito Santo seria derramado, fala que seria dia de trevas. Tudo isso. Pedro, ou seja, não é interpretação minha, tá? É Pedro, em Atos 2, pegando esse texto de Joel, que fala do dia do Senhor, que fala de dia de trevas, que fala de derramamento do Espírito Santo, e Pedro diz que Joel estava se cumprindo. O que Joel havia dito estava se cumprindo ali, naqueles dias. Lembra do que Mateus 27, 45 fala? No dia da crucificação de Jesus? Que do meio-dia às 3 da tarde houve trevas. Joel não havia dito isso? Que o dia do Senhor seria dia de trevas? Pois bem, o dia do Senhor é sempre descrito como dia de salvação para o seu povo, mas dia de trevas, dia de fogo, dia de destruição para os ímpios. Lá em Mateus, Jesus falando do dia do Senhor, da sua vinda, ele declara que naquele dia os homens vão ficar desesperados. Assim como o Apocalipse declara, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque na vinda de nosso Senhor, as tribos vão lamentar. Porque eles rejeitaram o Senhor e não haverá mais chance de salvação. Naquele dia, eles serão fulminados, aniquilados, sem um pingo de misericórdia. Por isso, lá em Mateus, Jesus falando da sua vinda, ele diz que os homens também vão se lamentar e que os ímpios, ao verem a ira do Cordeiro, eles vão dizer assim: montes, caí sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. O que eles estão dizendo é: ser esmagado por uma montanha, ter os nossos membros de nossos corpos esmigalhados, trucidados, será infinitamente melhor do que lidar com a ira de Deus. É isso que está aqui em todo esse contexto em que quando Jesus diz: eu quero que o fogo venha. Eu quero que a justiça seja feita. Houve um homem no início da história da igreja chamado Marcião, que ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito duro, cruel, mas Jesus veio como que para consertar os erros do Deus do Antigo Testamento. Como que Jesus é um Deus convertido? Isso não existe. Eu sei, muitos evangélicos flertam com uma crença dessa. Isso não existe. Jesus é a exata expressão do Pai. Nós não temos dois deuses. Temos um Deus só. Jesus é cheio de misericórdia para com aqueles que se arrependem. Ele estende as mãos para as prostitutas. Ele estendeu a mão para aqueles homens cruéis, depravados, malignos, que mereciam ir para o inferno.
Mas ele também foi implacável com aqueles que não queriam se arrepender, como os fariseus. Ele disse assim: eu prego para vocês por meio de parábolas, porque eu não quero que vocês se arrependam. Essa parte da ira de Deus, da justiça de Deus, é fundamental para que compreendamos o Evangelho, inclusive para que possamos compreender a misericórdia e o amor de Deus. Só há misericórdia de Deus porque Cristo foi esmagado, porque Cristo foi trucidado, como Isaías declara. E é Deus dizendo por meio de Isaías: eu, todavia, me agradei em moer o meu filho. Eu tive prazer em trucidar o meu filho na cruz. Porque essa é a perspectiva bíblica. Apesar de os fariseus, os judeus entregarem Jesus, apesar de os romanos entregarem Jesus, o que a Bíblia anuncia é que Deus matou Jesus. Deus matou Jesus. Deus descarregou sua ira sobre Cristo. Porque naquele momento ele carregava os pecados do seu povo. E era justo que isso acontecesse. Portanto, Deus teve prazer em moê-lo. Porque naquele momento a justiça foi satisfeita. Não dá para entender Jesus Cristo, não dá para entender o Evangelho, sem entendermos que Deus é justo e salvou o seu povo de maneira justa. Por isso Cristo foi trucidado, esmigalhado, morto na cruz. Essa é a doutrina bíblica. Deus ama o que é justo. Por isso Jesus está desejando que a justiça seja feita. Para com todos aqueles que não se arrependem, Ele anseia que a justiça seja feita. Gente, só se você perdeu completamente a sua humanidade, para que você não deseje que a justiça seja feita. Qualquer pessoa minimamente coerente deseja que a justiça seja feita. É humano isso, e mais do que isso, é divino. Não é por acaso que quando uma pessoa, que ela cometeu atrocidades, ela vai presa, e as pessoas buscam por justiça, sabem que o juiz bater o martelo e declarar que aquele cara é culpado, não irá trazer de volta a pessoa que ele matou. Mas é impressionante a sensação de alívio que a mãe tem. Aí você fala, isso é vingança. Não é. Ou melhor, a vingança pertence ao Senhor. O que a gente não pode é nós mesmos executarmos vingança. Mas por meio do Estado é bíblico. E quando isso acontece, a justiça é feita, há um sentimento de alívio. Alívio. Como então nós esperaríamos que o nosso Deus não teria prazer em executar seus juízos? Ora, se uma bala roubada, um homem que roubou uma bala, fosse deixado impunemente, Deus não seria Deus. Ele anseia que a justiça seja feita. Ele anseia que o fogo venha. Nós também devemos desejar que Deus satisfaça a sua justiça. Não por acaso, lá em Apocalipse, os crentes que foram mortos, trucidados, que foram assassinados, estão diante de Deus sem pecado, dizendo: Senhor, até quando? Até quando não julgarás os homens que nos mataram? Até quando o Senhor deixará de executar a justiça? Quando o Senhor há de punir esses homens? Está vendo? Eles estão clamando sem pecado para que Deus execute sua justiça. E Deus vai executar. Porque Deus não é injusto. Deus não é o membro do STF. Deus é justo. É isso que ele está dizendo aqui. Que Deus ama o que é justo. Isso é fundamental e tem inúmeras implicações na sua vida. Tem implicações de como você cria o seu filho. Tem implicações de como você enxerga como devemos, por exemplo, nos relacionar com a questão da justiça, do judiciário no nosso país. Se nós vamos ter uma perspectiva como da esquerda, de que justifica bandido. Isso é absurdo. Isso é absurdo, isso é ridículo. Isso implica em como pregamos o Evangelho. Como pregamos o Evangelho. Se cremos que Deus é justo, começamos a falar do Evangelho por meio da justiça de Deus, começamos a falar do Evangelho por meio da exposição da lei e levando os homens à fé e ao arrependimento. E aí então falamos do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Entender corretamente os anseios de Deus moldam tudo em relação a tudo que fazemos. Nossa vida familiar, nossa vida pública e a pregação do Evangelho. Jesus aqui está manifestando um grande desejo para que a justiça seja feita. É por isso que o paraíso será paraíso, porque não haverá uma gota de pecado lá. Todo o nosso pecado será desfeito, ou seja, Jesus há de cumprir, Deus há de cumprir plenamente a justiça. Toda injustiça será eliminada, por isso haverá paraíso. Por isso,
O céu é céu porque não há injustiça lá. O céu é céu porque a glória de Deus reina. Porque a justiça de Deus é absoluta. Essa é a crença histórica e cristã. Esse é o Evangelho. Segundo, ele diz que vem dividir. Não penseis que eu vim trazer paz. Não penseis. Por quê? Porque muitos pensavam. E por que muitos pensavam que Jesus iria destronar César, sentar-se no lugar dele e estabelecer ali no que chamamos hoje de Palestina um reino de paz e traria paz ao mundo? Por quê? Lembra, por exemplo, da profecia de Isaías 11:1? Do tronco de Jessé, Jessé era o pai de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Você deve se lembrar das inúmeras profecias que Deus direcionou a Davi, dizendo: Davi, de você sairá um que há de reinar para sempre, o seu reino não vai ter fim. Lembra que Jesus era chamado de filho de Davi. Jesus, filho de Davi, é um título messiânico. O Messias seria da linhagem de Davi, seria filho de Davi. É isso que esse texto está dizendo. E o texto de Isaías continua. Ou melhor, deixa eu mostrar aqui para vocês, Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rebento de Davi. Está vendo? É João interpretando, não sou eu. É João dizendo. A profecia aqui de Isaías 11 se cumpre em Cristo. Acho que o melhor jeito de interpretar as profecias, vamos deixar os apóstolos, eles sabem das coisas. É assim que é a interpretação. Jesus é o Messias. Mas olha que coisa. Lá em Isaías 11, que eu acabei de falar, ele diz, olha, um rebento, um da linhagem de Davi vai reinar. E quando ele reinar, sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Que coisa! O leão habitando junto com o bezerro. Naturalmente antagônicos, naturalmente inimigos. A sobrevivência de um se dá com a aniquilação do outro. Isso aqui é a descrição simbólica, por meio de uma figura, para retratar paz. 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 Presa e predador juntos. Inimigos irreconciliáveis juntos. É um milagre. Isso vai acontecer. Não agora. Não agora. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês interpretaram incorretamente. Agora é guerra. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. De modo que o meu nome vai provocar conflito até na sua casa. Não apenas na sociedade, mas até na sua casa. E é de fato isso que tem acontecido. Ao longo desses 2000 anos, nós somos a causa do conflito. Nós cristãos. Nós somos uma pedra no sapato deste mundo. Nós somos a causa de inúmeros conflitos. Deixe-me mostrar isso. Ao longo da história do povo de Deus, como que o povo de Deus sempre foi motivo de conflito. Pense, por exemplo, em Esther. Então, disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Existem aí os judeus. Eles são diferentes de todos. Todos adoram 300 mil deuses. Eles adoram apenas um. E eles são terríveis, intransigentes. Eles não vacilam. Eles são fechados no seu esquema. Não dá para negociar com eles. Em relação aos outros povos, vamos adorar aqui também o nosso, para a gente não ter conflito, a gente vai entrar na harmonia. E eles aceitam. Afinal de contas, para quem já adora 1000 deuses, colocar mais um não é problema. Com os judeus não era assim. Eles tinham leis. Eles eram diferentes. E por isso gerava conflito. Conflito. O Império Romano. O Império Romano adotou uma política de apaziguamento. Como ele fazia? Ele conquistava os povos, mas ele permitia que os povos mantivessem sua cultura e sua religião.
era apenas pedido que se acrescentasse a adoração ao imperador. Mais uma vez, para quem já adora 1000 deuses, adorar mais um. Mas isso não acontecia com os cristãos. Os cristãos não aceitavam. Eles diziam assim, ó, Jesus é o Senhor, só. Nós não nos ajoelhamos diante de homem algum. E aí, essa fala deles, tá vendo, tinha uma implicação política. Para essa galera que fica dizendo que a fé acaba não se misturando com política. Quer dizer, tem até um fundo de verdade nisso aí, se você quer dizer que igrejas não devem ficar trazendo político aqui, igreja não deve ficar recebendo dinheiro de política e por aí vai. Mas dizer que a fé não tem uma implicação na esfera social e política, isso é ridículo. A frase deles, só Jesus é Senhor, tinha uma implicação espiritual e também social, e também política. Era um problema. Era um problema. E por isso eles eram perseguidos. Perseguidos. Nós vemos que os cristãos eram motivo de desconforto. Todos os outros aceitavam. Eles não. Os cristãos diziam, não aceitamos isso. Não vamos adorar outros deuses. Eles eram diferentes. Nós notamos também em Atos. Veja o que, lá em Atos 17, nós lemos o seguinte. Os discípulos estavam pregando o evangelho pelo mundo. E aí, o que o povo disse quando os discípulos chegaram na terra deles? Estes homens que têm transtornado o mundo. Transtornado o mundo. Eles traziam conflito por conta de suas crenças diferentes. Assim como no século passado, os regimes totalitários. No passado, como hoje, os homens eram guiados por seus instintos, eram materialistas. Aqueles socialistas e nazistas e fascistas estavam dispostos a matar para trazer o paraíso. E o povo não ligava. Ah, que bonitinho, que beleza. Quem costumou ser uma força moral contra eles? Basicamente os cristãos. Por isso os comunistas sempre viram os cristãos como um empecilho para que eles estabelecessem o seu império. Está vendo como que os cristãos sempre trouxeram conflito? Estava lá aquela galerinha muito feliz, harmoniosa, e aí tem uns cristãos dizendo, mas não é assim. Olha hoje, por exemplo, todo mundo batendo palma, vamos matar a criança. Ovo de tartaruga, protege. Bebê no ventre, mata. O mundo inteiro. Todo mundo dizendo que lindo. Todo mundo, você ouve na mídia, todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Quem diz não pode? Quem diz que não pode? Os cristãos. Nós dizemos, não pode. Isso é errado. Isso é imoral. E eles ficam como? Eles ficam como? Eles dizem, estava tudo certinho aqui, ó. A gente caminhando, todo mundo concordando. Aí vem vocês. Pense, por exemplo, no outro cenário. Na mídia, na TV. Chega lá, o cara do candomblé. Aí tem depois o judeu, e não sei quem, não sei quem. E eles dizem, um fala o oposto do outro. E esse aqui critica esse aqui. E diz que esse aqui está errado. Mas no final, aí eles dizem o quê? Não, está tudo certo. Cada um tem a sua verdade. O que um cristão de verdade diz? Vão todos para o inferno. Se não se arrependerem. Só Jesus salva. Candomblé não salva. Não salva. O Islã não salva. Só Cristo salva. Ele é a verdade. Aí a apresentadora, moço, dá para... Estava todo mundo bem aqui, estava todo mundo em paz. Aí você vem e fala que eles vão para o inferno. Conflito. Conflito. A nossa visão que diz só Jesus salva, Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, traz desconforto. O discurso de hoje, não, cada um tem a sua religião e todas salvam a seu modo, todo mundo gosta. Lembra daquele livro A Cabana? Que está mais para puxadinho de Satanás? Aquele livro? É isso, ali, não, o Islã está salvo, você é budista, você é o que lá, não tem problema. Todo mundo é o mesmo Deus. Mentira. O cristão vem e diz, mentira. Mentira. Está errado. E aí dá problema. Dá problema, traz conflito. Historicamente, por conta do meu nome, haverá conflito. Por conta do meu nome. É impressionante como que os homens se juntam para guerrear contra o nome de Cristo. Note a mídia. A mídia, ela se junta até o Islã para falar mal do cristianismo. Até o Islã eles dizem, que legal, ó, aquela região linda, ó, que maravilha. Lá. Tudo contra Cristo. É o que Jesus está dizendo. O meu nome.
vai provocar discórdia. Por quê? Não porque eu sou briguento, mas porque os homens odeiam a verdade e a justiça. E eu sou a verdade, eu sou a justiça. Terceiro, observe os sinais dos tempos. Jesus diz no verso 54 para os judeus: vocês veem uma nuvem no ocidente e dizem, vai chover. Hipócritas! Vocês conseguem discernir os sinais dos tempos naturais, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos espirituais. Vocês olham uma nuvem e dizem, haverá chuva. Vocês estão vendo centenas de nuvens através de mim. Eu tenho curado enfermos, eu tenho ressuscitado mortos, eu tenho curado leprosos, eu andei sobre as águas, eu multipliquei pães. Eu curei aquele cego que todo mundo conhecia. O que mais vocês precisam? Quantos mais sinais vocês precisam? Eu nasci de acordo com as profecias da Virgem. Eu morei em Nazaré, eu nasci em Belém. Todas as profecias eu cumpri. Todos os sinais possíveis. Olhem para o céu. Há centenas e centenas de nuvens. Há centenas e centenas e centenas de sinais. E vocês não creem. Vocês não creem. Vocês são tolos. Vocês só enxergam as coisas naturais. Vocês não estão aptos para ver o mundo espiritual, para ver as coisas espirituais, por mais óbvias que elas sejam. Tão preocupados apenas em ganhar dinheiro, tão preocupados apenas com a lavoura. Obviamente, a preocupação com o tempo tinha muito a ver com a preocupação com a lavoura, com a comida. Mas Jesus diz, trabalhai, não pela comida que perece. Enxerguem a vida de maneira espiritual. É o mundo espiritual que rege as coisas. Tudo eu e você devemos colocar as coisas espirituais. Busque o meu reino, diz Jesus, e comer, beber, eu vou suprir vocês. O olhar de vocês tem sempre que ser espiritual para as coisas, inclusive em relação às coisas materiais. Mas aqueles homens não eram assim. Eles estavam apenas vendo as nuvens e deixando de ver os milagres, e deixando de encarar que a vida é espiritual, que um dia nós estaremos diante de Deus, que tudo que nós fazemos aqui deve ser feito com aquela perspectiva espiritual, de que o que rege as nossas vidas não pode ser o dinheiro, o status e tudo o mais que move o coração desses homens. A nossa vida é espiritual, o nosso coração está na Jerusalém celestial. O nosso coração está, como diz Paulo, pensando nas coisas lá do alto. Lá do alto. É óbvio que isso não significa dizer, não vamos trabalhar mais, seremos relapsos em nosso trabalho. De modo algum. De modo algum. Mas significa dizer que a vida espiritual rege o nosso trabalho, que os nossos valores espirituais regem a nossa vida em todos os aspectos e que nós estamos acima de tudo, olhando por trás das nuvens, olhando para a glória eterna e pensando no dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto e último princípio. Nossa, eu coloquei o juiz aqui. Por que eu coloquei o juiz? Podia ter pensado numa coisa melhor. Mas é do verso 58 em diante. Verso 57. Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? E aí Jesus continua. Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, ou seja, ao juiz, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro. E o carcereiro te coloque na prisão. E eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É só uma figura que Jesus está usando para retratar o seguinte. Fiquem em paz com Deus antes que seja tarde. É só isso, tá? A Igreja Católica vai falar que aqui está o purgatório. Imagine que você estabelecer uma doutrina com base numa parábola. É uma loucura isso. É um absurdo, não há base em nenhum lugar disso. Como Hebreus declara, depois que o homem morre, vem o quê? O juízo. É simples, o texto claro e direto. Então é óbvio que isso aqui não fala disso. É só uma figura que Jesus está usando para retratar exatamente isso aqui. Faça as pazes com Deus rapidamente. Porque chegará um momento em que não haverá mais oportunidade. Não haverá mais
chances. Viu? Como tudo aqui tem a ver com o dia do juízo, o dia do Senhor, o dia do juízo final, o dia em que nos encontraremos com Ele. Eu vou encerrar assim. Ontem, uma das histórias que mais se divulgaram nas redes sociais foi de uma moça, talvez você deve ter visto, lá em Israel. Ela, na caçamba de um carro, um terrorista do Hamas em cima dela, comemorando, ela com a perna. E alguém disse assim, ela era uma turista alemã, estava em uma rave, na sexta, e alguém disse assim, quem podia imaginar que na sexta essa moça estaria numa rave e no sábado, na carroça, na caçamba de um carro? Quem podia imaginar? Mas, apesar de ser óbvio, como os homens se esquecem? Esquecem do fato mais claro de todos, que nós vamos morrer. Sobre a vinda de Jesus pode ser daqui a milhares de anos, mas para mim e para você, pode ser amanhã, se morrermos amanhã. Pode ser hoje, se morrermos hoje. Por isso, o tempo todo, mais uma vez aqui, lembrando da pregação de semana passada, lembra? Vigiai. O crente, ele está o tempo todo com os olhos na eternidade. O tempo todo tentando enxergar a sua vida de maneira espiritual. Os homens deste mundo estão correndo para conquistar uma coroa corruptível, para serem os melhores aos olhos deste mundo. Mas isso é estupidez no mais alto grau. No mais alto grau. No mais alto grau. Porque veja bem, para ser o bam neste mundo, na maioria das vezes, isso só se dá quando eles vendem a alma deles. Na maioria das vezes. Teve lá um Davi, que foi um sucesso aos olhos do mundo sem vender a alma. Mas a maioria neste mundo, é de fato poderoso, é de fato um sucesso, justamente porque vendeu a alma. Justamente porque abandonou seus princípios. É idolatrado neste mundo, é elogiado neste mundo, justamente porque Deus não o elogia. Ele é aplaudido neste mundo, justamente porque ele decidiu abandonar os princípios da palavra de Deus. É justamente porque ele decidiu não ser elogiado por Cristo, que ele está sendo elogiado neste mundo. E é uma estupidez. É uma estupidez. Sabe por quê? É aquela velha história. Imagine que você esteja vendo ali, você está num barquinho bem feinho, bem arrebentadinho, e você olhe, lá tem o Titanic ali na frente. E lá os homens são o máximo, eles são celebrados, eles são idolatrados, e eles são pervertidos, eles são imorais, eles pedem a morte de crianças. Mas eles conquistaram isso, eles estão no Titanic. Mas você está vendo tudo, você está olhando ali, ó, ali na frente, eles vão bater num iceberg, eles vão morrer. A vida deles vai se encerrar. Você está vendo todas as coisas. Você está vendo o cenário. Você está vendo, é a última música deles. É a última celebração de si mesmos. Você vê o cenário todo. Ainda que você esteja num barquinho horrível, você está vendo o cenário todo. E você ali no barquinho deveria estar, dizendo, bendito seja o Senhor, que pela graça me colocou aqui, e eu caminho para a eternidade, para a glória. É assim que nós vemos este mundo. É assim que nós vemos. Este mundo vai de mal a pior. Este mundo será enrolado como um pergaminho. E todos os homens idolatrados hoje serão lançados na condenação eterna, no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. E por toda eternidade serão atormentados, declara a Escritura. E nós, entretanto, diz a Bíblia, entraremos no gozo do nosso Senhor. E ali, diz a Escritura, não haverá mais pranto, nem lágrima, nem dor. E estaremos com Cristo por toda eternidade. Por toda eternidade. Foi por isso também que Davi disse, eu prefiro estar à porta da tenda da congregação do que permanecer nas tendas da perversidade. Eu prefiro ser um porteiro na tua casa do que ser um sheik lá no mundo. Porque estar contigo é infinitamente melhor do que estar lá no mundo. Estar contigo com pão e água é melhor do que estar lá, no meio dos ímpios, forrado de dinheiro.
com todos os prazeres deste mundo e vivendo o inferno e indo para o inferno. Mas nós não. Aqueles que creem são salvos, serão salvos, estarão com Cristo por toda a eternidade. Vamos ficar de pé?